Então, eu quero dizer sobre a luta que eu tive. Por isso que o irmão Dalton não sabia direito se eu mudei ou não. Eu falei, estou cheia de tema. Comecei a fazer tanta coisa e muitos temas, e eu sabia que eu queria falar sobre a Bíblia. Mas só ontem eu vim saber exatamente o tema. O título, vou dizer título porque o tema é mais trabalhado, né? O título é Bíblia, alimento quando obedecida. Eu vou repetir. Bíblia, alimento quando obedecida. Vamos estar abrindo nossas Bíblias em Mateus 22, do 23 ao 33. Já acharam? Ainda tem alguns procurando? Mateus 22, do 23 ao 33. E diz assim a palavra do Senhor. E ouvindo isto, eles se maravilharam, e deixando-o, se retiraram. Naquele mesmo dia, vieram a ele os saduceus, que dizem não haver ressurreição, e o interrogaram. Mestre, Moisés disse, se alguém morrer não tendo filhos, seu irmão casará com a mulher dele e suscitará descendência a seu irmão. Ora, houve entre nós 7 irmãos. O primeiro casou e morreu, e não tendo descendência, deixou sua mulher e seu irmão. A mesma coisa aconteceu com o segundo e o terceiro, até o 7º. E, por fim, morreu também a mulher. Portanto, na ressurreição, de qual dos 7 será a mulher? Visto que todos a possuíram. Respondeu-lhes Jesus, errais, não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Na ressurreição, nem se casam, nem são dados em casamentos. Serão como os anjos de Deus no céu. Serão como os anjos de Deus nos céus. E quanto à ressurreição dos mortos, não lestes? Quanto à ressurreição dos mortos, não lestes o que Deus vos declarou? Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó? Ora, Deus não é Deus de mortos, mas de vivos. Ouvindo isto, as multidões ficaram maravilhadas com o seu ensino. Vamos orar mais uma vez. Santo Deus e eterno Pai, louvado e exaltado é o teu santo e excelso nome. Santo Deus, nós te agradecemos por essa oportunidade, por esse privilégio que me foi concedido pela pessoa do pastor Denilson. Pai, aqui estamos. Eu te peço em nome do Senhor Jesus, que o Senhor possa estar me usando neste momento, que o Senhor possa estar falando por mim e para mim. Eu te peço em nome de Jesus. Amém. Bíblia, alimento quando obedecida.
Vivemos dias em que somos bombardeados pelo tempo. Os afazeres são muitos, obrigada. É trabalho, é escola, pesquisas e principalmente o celular. Principalmente. E o dia começa e termina e não achamos tempo para a palavra de Deus. Não achamos tempo para a palavra de Deus, para a leitura da palavra, a Bíblia. Mas nós sabemos que a Bíblia é a palavra de Deus. Nós temos a certeza disso. E que ao ser lida, precisa ser lida com reverência. Porque é a boca de Deus falando. Sendo assim, ela precisa ser lida com um único desejo, o desejo de ouvir Deus falar. Interessante que quando ela é lida por ler, leu por ler, não se ouve Deus falar. Ela é como se fosse, a leitura está sendo feita como se fosse um livro qualquer. E não adianta. Se estamos vazios, pegamos a Bíblia para ler, por ler, não houve um preparo, não houve uma oração, Senhor, eu vou ler a Tua palavra. Fale ao meu coração, eu desejo ouvir a Tua voz, fala de acordo com as minhas necessidades. Aí houve um preparo. Mas quando se pega, lê por ler, se estamos vazios, vamos continuar vazios. A Bíblia só é alimento verdadeiro, quando lida e obedecida, quando lida com reverência, mas também quando ela é obedecida. Nós vimos o seguinte. Lembra que eu comecei com uma leitura, com um versículo que parecia não ter tanto a ver. Eu peguei o 22, para depois entrar na ressurreição dos mortos. O 22, nós lemos o seguinte: ouvimos isto, eles se maravilharam e, deixando-o, se retiraram. No mesmo dia, por quê? Isso aí antecedeu uma leitura que fala sobre a questão do tributo, né? Aí vem no mesmo dia, porque nos versos que se antecedem à leitura, os fariseus tentam surpreender Jesus com alguma coisa, né? E eles enviaram os seus discípulos com os herodianos e foram até Jesus e disseram: que te parece? É lícito pagar tributo a César ou não? E Jesus, conhecendo a malícia dele, a gente não fez essa leitura, eu já estou indo direto. Jesus, conhecendo a malícia deles, disse: por que me experimentais, hipócritas? Por que você está me experimentando, hipócrita? Aí Jesus pede uma moeda, e eles dão a moeda, e Jesus pergunta: de quem é essa efígie e a inscrição? E eles responderam: é de César. Jesus lhes disse: dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Eles que estavam tentando pegar Jesus em alguma coisa, né, como sempre, eles se maravilharam com esta resposta e deixaram o Senhor, e foram embora, né? E aí entrou o 23. No mesmo instante, veio os saduceus.
Os saduceus, eles afirmavam que não existia ressurreição, né? E interrogaram ao Senhor, dizendo, está lá no verso 24, Mestre, Moisés disse, se morrer alguém, não tendo filhos, não tendo descendência, casará o seu irmão, né, com a mulher dele, e suscitará descendência ao seu irmão. E Jesus está ouvindo. Aí eles falam, ora, houve entre nós 7 irmãos. O primeiro se casou e morreu. E não tendo descendência, deixou a sua mulher a seu irmão. Da mesma sorte veio o segundo, veio o terceiro, até o 7º. E morreram. E morreu também a mulher. Depois de todos, que todos já haviam morrido, morreu também a mulher. Aí vem uma pergunta. Vocês sabem o que os saduceus queriam saber? Eles queriam saber, na ressurreição, de qual dos 7 ficará a mulher. Com qual dos 7 ficará a mulher, visto que todos se deitaram com ela, todos a possuíram. E Jesus respondeu, sabe o quê? Errais não conhecendo as Escrituras nem o poder de Deus. Errais não conhecendo as Escrituras nem o poder de Deus. E Jesus disse, porque na ressurreição nem se casam, nem são dados em casamento, mas serão como anjos nos céus. Meus irmãos, a gente está vivendo dias, como eu disse na introdução, que o nosso tempo está muito curto. A gente já acorda cheio de afazeres. A gente tem que dar conta de estudo, a gente tem que dar conta de almoço, a gente tem que dar conta de roupa para lavar, outros têm que fazer o trabalho da escola, e a gente tem... E por último, se é que eu posso dizer por último, e para piorar as coisas, tem o celular, tem a internet, tem a internet aí, tem o celular. E se a gente pegar nele, a gente fica tanto tempo, que quando a gente for ver, a gente não achou tempo nem para fazer o que a gente tinha que fazer. Muito menos para a leitura da palavra de Deus, que deveria ser priorizada em nossas vidas. Mas Jesus diz, e Jesus continua, acerca da ressurreição dos mortos, não tendes lido o que vos declarou, o que Deus vos declarou dizendo, eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Ora, Deus não é Deus de mortos, mas dos vivos. E ouvindo isso, as multidões se maravilharam, né, com a resposta, com os ensinos que Jesus estava dando. Olha, a falta da leitura da Bíblia nos leva a errar. Mas por que é que nós erramos? Por quê? Por que é que nós deixamos o alimento de lado? Por quê? Paramos de fazer uso da leitura da Bíblia. E com isso, não estamos obedecendo. Gente, a palavra de Deus, ela precisa ser
lida, estudada, mas com muito prazer, com muita vontade, com muito desejo, porque é gostoso ouvir Deus falar. Deus endireita, Deus mostra. Jesus disse para os saduceus: errais não conhecendo as Escrituras nem o poder de Deus. O que é que Jesus diria para mim, para você hoje? Pensa bem. Você tem se dedicado à leitura da palavra de Deus? Ou você não está achando tempo? Ou os afazeres são tantos? Hein? De repente você fala: mas eu não fico preso em celular, mas o meu tempo não dá. Mais uma coisa, a Bíblia, lembra lá do início? A Bíblia, ela precisa ser lida, não como um livro qualquer, mas ela precisa ser obedecida, lida e obedecida, lida e colocada em prática. Olha, tudo que a gente quiser saber tem na Bíblia, tudo. O que você pensar tem na Bíblia. Mas por que é que muitas vezes a gente parece que está cego, conta uma coisa que a gente quer saber, e a gente continua cego, a gente continua sem saber? Por quê? Porque a gente não procurou resposta na Bíblia. Eu não sei o que Jesus diria para mim eu sei, mas para você hoje. A Bíblia precisa ser lida e obedecida. Só ler não adianta. Mesmo você orando: Senhor, eu vou ler a tua palavra, fale ao meu coração. Mesmo orando, leu, a gente tem que obedecer, a gente tem que colocar em prática. A Bíblia precisa ser a nossa regra de fé e prática. A Bíblia precisa ser a minha regra de fé e prática. A Bíblia precisa ser a sua regra de fé e prática. Precisa ser a sua regra de fé e prática. E praticar é obedecer. Quando Moisés e Josué estavam caminhando junto à terra prometida, rumo, à terra prometida, e que Moisés morre, Deus chama Josué, lembra disso? Deus chama Josué. E no capítulo 1, no verso 7, Deus fala com Josué e anima-o. Josué. Na nossa Bíblia fica depois de Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio, Josué. Josué. É logo lá no início, né? Capítulo 1, versículo 7. Deus chamou Josué quando Moisés morreu, né? E começou a falar com ele. Deus disse assim para Josué: então somente esforça-te e ser muito corajoso. Cuida em fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvie, nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. E o 8 diz: não te aparte da tua boca o livro desta lei. Medita nele dia e noite. O nosso Deus
estava falando para Josué, eu creio que Deus está falando para cada um de nós nesta manhã. Medita nele, dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito. Obediência. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Porque às vezes a gente vê crente tão mal-sucedido? Por que será? Alguma coisa deve estar errada. Não te mandei, eu? Esforça-te e tem bom ânimo. Não te pasme, nem te espante, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Então, gente, meus irmãos, a palavra dita a Josué, ela é dita para nós hoje. Eu costumo dizer que Deus não passa a mão na cabeça de ninguém. Se eu estiver errada, se eu não quiser nada com a palavra dele, ele não vai passar a mão na minha cabeça. Mas a gente alegra o Senhor quando ele vê esforço na gente de aprendermos, de levarmos a sério a leitura da sua santa palavra. O mesmo Deus que falou com Josué, ele está falando para nós hoje. E Deus lhe diz: tenha o cuidado de fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. E a gente, o que ele fala hoje, hein? Tenha o cuidado de fazer o que na minha palavra está escrita, o que você escutou do pastor Denilson, o que você escutou do pastor Joni, o que você tem escutado, mas leia a palavra de Deus. A palavra de Deus fala para a gente não se desviar, nem para a direita, nem para a esquerda. E o mesmo Deus que falou com Josué, ele fala conosco hoje. Ele fala comigo hoje. Ele fala com você hoje. Então, precisamos estar pedindo ao nosso Deus que nos dê sabedoria, que nos dê vontade, que nos dê prazer de estarmos meditando, lendo e meditando na sua palavra. Mais uma coisa, é para ser lida, é para ser obedecida, mas é para ser meditada. Meditar no que Deus está falando, no que Deus quer falar, né? Tenha o cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito. Já pensou? Olha, o povo de Deus erra por falta de conhecimento. O povo de Deus erra por falta de conhecimento. Farás prosperar o teu caminho, e então prudentemente te conduzirás. E eu vou bater nessa tecla. O mesmo Deus que falou a Josué, ele quer falar conosco hoje. E aí? Vamos continuar presos nos afazeres e nos celulares da vida? A Bíblia, quando lida, a Bíblia é alimento. Quando lida e obedecida. Mas nós vamos ver nesta manhã alguns requisitos que a Bíblia oferece. Mas para eu saber alguns requisitos que a Bíblia oferece, vamos saber o que é requisitos e vamos ver se encaixa com a palavra do Senhor. Primeira coisa que fala sobre requisito é coisa necessária, indispensável. Bate com a Bíblia? Bate com a Bíblia? Necessária e indispensável. A Bíblia tem sido necessária e indispensável para você? Uma outra coisa que fala sobre requisito é condição indispensável, é exigência, gente. A Bíblia é exigida que seja lida. Deus quer que o seu povo
caia para dentro da Bíblia. Deus quer que o seu povo coloque a sua palavra em primeiro lugar na sua vida. E eu já contei várias vezes uma experiência que aconteceu comigo lá em casa, mas eu vou contar hoje, eu não estava nem aqui. Eu estava cheia de trabalho por fazer, muitas atividades, roupa para lavar, 2 cestos desse tamanho, cheio de roupa para passar, casa para limpar. E eu joguei a cabeça para o alto, eu fechei os olhos e falei: Senhor, por onde é que eu começo? Deus me disse com essa voz, uma voz bem mansa: comece pela leitura da palavra. Comece pela leitura da palavra. E eu obedeci. Eu obedeci sem querer saber de trabalho. Eu fui ler a palavra. E dali para cá, de lá para cá, eu não preciso que Deus todo dia, toda hora fale para mim: olha, começa pela leitura da palavra. Eu não preciso mais disso. Não preciso mais disso, mas confesso a vocês, tem dia que eu não começo pela leitura da palavra. Quando eu acordo 4h30 da manhã, para ir para o Ceasa, para depois ir para a feira, eu não começo, mas graças a Deus que a Dailton trabalhando comigo, eu pego o celular e começo a ler a Bíblia. Então, temos que fazer isso, temos que começar pela leitura da palavra. Os nossos afazeres. Começa a ter essa experiência com Deus. Depois você me fala. É muito gostoso. Mas a terceira coisa que é sobre requisito, quer dizer também, trata-se daquilo que é iniludível. Sabe o que é iniludível? Não é iludível, não ilude ninguém. É a Bíblia. É a Bíblia, né? Ou imprescindível para o desenvolvimento de algo. Gente, está aí, ó, Bíblia. A Bíblia é imprescindível, ela é iniludível, ela é fundamental em nossas vidas. E como a gente viu, o primeiro requisito que a Bíblia oferece está lá em Mateus, nós já lemos, 22, 29. Diz o quê? Errar não conhecendo as Escrituras. Mateus 22, 29. Está aí, ó. Respondeu-lhe Jesus: errais não conhecendo as Escrituras nem o poder de Deus. É um erro gravíssimo. E os saduceus aprenderam aquilo, né? Erramos. E eu botei o seguinte: não erraremos conhecendo as Escrituras e o poder de Deus. Não podemos ficar acomodados com os nossos erros. Precisamos ler a Bíblia e obedecê-la. Nós, os servos de Deus, temos a necessidade de conhecermos as Escrituras e o poder de Deus. Necessidade de conhecermos as Escrituras e o poder de Deus. O segundo requisito é que a palavra de Deus é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Sendo assim, se a palavra de Deus é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos, então por que erramos tanto, pisamos em tantos buracos? Por que tropeçamos tanto e caímos tanto se a gente tem os nossos pés iluminados, se está tudo claro? É porque não estamos fazendo uso da palavra. Não estamos fazendo uso da palavra. É porque não estamos nos alimentando da palavra. Não estamos. Não estamos lendo e obedecendo como deveríamos. Não estamos. E aí a gente fica fraco, estamos fracos. Não podemos estar fracos,
cair em buracos, não podemos ficar quebrados, cair a ponto de se quebrar todo. Não pode acontecer isso com a gente e a gente continuar felizes como se nada tivesse acontecendo, como se tudo tivesse normal. Não podemos. A gente tem que ter vergonha dos nossos erros. A gente tem que ter sede, desejo de acertar. A gente não pode se acomodar com as nossas falhas. A palavra de Deus, ela é a lâmpada. Ela é lâmpada para os nossos pés. Ela é luz para o nosso caminho. Ela nos mostra quando é que a gente vai errar. Mas parece que a gente não está nem aí, para a palavra de Deus, a gente quer satisfazer o nosso desejo e pronto. Palavra de Deus que fique lá no armário, fique lá nos móveis lá, né? Lâmpada para os nossos pés. Mas o terceiro requisito que a Bíblia oferece é que eu lendo a Bíblia e obedecendo, sabe o que acontece? O diabo foge de mim. Está lá em Tiago 4:7. Eu lendo a palavra de Deus e obedecendo, quando eu leio e obedeço, o diabo foge de mim. Ele não vai brincar comigo. Tiago 4:7. Sujeitar, pois a Deus. Resistir ao diabo, e ele fugirá de vós. Como é que a gente pode resistir ao diabo? A gente se sujeitando a Deus, lendo a sua palavra, levando a sério a sua palavra. Sujeitai, pois, a Deus. Resistir ao diabo, e ele fugirá de vós. Como é que eu vou sujeitar a Deus? E resistir ao diabo, que não para de tentar? Se eu não quero nada com a palavra de Deus. E aí? Se eu não estou querendo nada com a palavra de Deus? Abro, às vezes eu nem abro. Aquilo ali dá mole para nós, né? Às vezes nem trago, né? A Bíblia só é alimento quando ela é lida e obedecida. Quando ela é lida e obedecida diariamente, com muito afinco mesmo, com muito desejo, o diabo foge de nós. Meus irmãos, eu vou ficar por aqui. Eu espero que esse nosso Deus tenha falado para vocês o que Ele falou para mim. Que o nosso Deus nos abençoe, nos dando condições de estudarmos a sua palavra, de colocá-la em prática no nosso dia a dia, para que não erremos, para que os nossos pés não vivam pisando em buracos, e para que o diabo, o nosso adversário, o nosso verdadeiro inimigo, fuja de nós. Que o Senhor nosso Deus se digne em nos abençoar nesta manhã. Amém?